Agora nós vamos fazer a nossa conexão Piauí-Portugal. É hora de conversarmos com a nossa amiga jornalista Carliete Nunes. Ela vem trazendo para a gente a evolução, detalhes sobre essa evolução da pandemia de coronavírus em todo o mundo. Carliete, boa tarde para você. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Lívio. Boa tarde a todos que acompanham a Dia TV. Carliete, vamos começar a tua participação falando sobre essa decisão de alguns países, principalmente da Europa, em retornar aos poucos a abertura do comércio e de outros serviços. Fala um pouquinho para a gente, Carliete, quais são esses critérios necessários para embasar essa decisão de retornar aos poucos com a prestação de serviço à população? Pois é, Lívio, essa deve ser a pergunta que o mundo inteiro está fazendo: quando e como retomar a nova normalidade, né, que impõe essa pandemia de coronavírus. Aqui na Europa, que foi um dos primeiros continentes, depois que saiu da China, a doença chegou aqui muito forte, há 2 meses, 1 mês atrás, alguns países já haviam uma retomada gradativa das atividades econômicas, principalmente. A gente fala principalmente nesse caso da Alemanha, que tem conseguido de forma muito competente rastrear os casos de coronavírus e está começando a reabrir suas atividades econômicas. Agora, um caso curioso é o da Espanha, que foi o segundo país mais atingido aqui na Europa e que na semana passada deu início à sua abertura comercial, com a abertura de algumas indústrias e algumas atividades da construção civil e algumas poucas lojas. Você perguntou sobre os critérios que esses países têm utilizado para fazer essa retomada das atividades e da economia. Os critérios são os seguintes: tem que haver um trabalho de testagem em massa da população, tem que ter registrado uma queda significativa na quantidade de internações, as transmissões comunitárias têm que estar praticamente erradicadas ou rastreadas através, claro, das testagens em massa, e a quantidade de casos de mortes e internações tem que ter diminuído severamente. Uma outra questão que é importantíssima para essa tentativa, que a gente chama de tentativa de retomada das atividades em alguns países aqui da Europa, é também a obrigatoriedade do uso de máscaras pela população. Uma parte dessas pessoas que precisam voltar ao trabalho, que estão voltando, estão recebendo essas máscaras do governo, e mesmo assim está havendo um planejamento muito grande com relação ao funcionamento do trabalho. Por exemplo, um restaurante, uma livraria, uma parte dos funcionários trabalha num turno, a outra parte trabalha no outro turno. Além disso, quem já está em teletrabalho deve permanecer em teletrabalho durante muito tempo ainda. Então, essa retomada das atividades econômicas diz respeito apenas para aquelas pessoas que trabalham necessariamente fora do seu ambiente familiar, que não tem como fazer o teletrabalho. É nesses casos em que está havendo uma tentativa de retomar as atividades econômicas. Portugal também se prepara para afrouxar essas leis, assim por dizer, esses decretos de isolamento social, não é isso, Carliete? Isso, Lívio. No último sábado, Portugal iniciou o 3º decreto de emergência. O decreto tem validade de 15 dias. O 3º decreto começou no último sábado, vai até o dia 2 de maio. Mas o que se planeja e o que se espera é que não haja um 4º decreto. A partir do dia 3 de maio, Portugal já ensaia retomar também muitas dessas atividades econômicas, inclusive com a abertura de creches e o retorno das aulas dos alunos que estudam, seria o equivalente ao 3º ano do ensino médio aí no Brasil, porque são as pessoas que estão se preparando para os exames para entrar na universidade. Então, a aula presencial vai ter apenas com essas pessoas que estão na reta final para entrar na universidade no próximo período letivo, e provavelmente as creches aqui em Portugal também devem voltar no mês de maio, além de algumas atividades econômicas que são obrigatoriamente feitas fora do ambiente familiar, porque assim como na Alemanha e na Espanha, aqui em Portugal, quem já está fazendo teletrabalho vai continuar em teletrabalho ainda por muito, muito tempo. Ok, Carliete, para encerrar a tua participação desta segunda-feira, alguns países como a Suécia e o Japão, que adotaram medidas mais brandas, né, de isolamento social, de fechamento de comércio, tiveram que voltar atrás e fechar, não é isso?
Você está acompanhando como é que está sendo essa evolução, esta negociação entre governos e cidades e cidadãos acerca deste assunto, não é isso? Isso, Lívia, serve até como um alerta para o Brasil, porque muita gente usou, principalmente o exemplo do Japão, como um país que não havia determinado medidas tão duras de isolamento que estava dando certo. A informação é de que não deu certo, nem na Suécia, nem... A Suécia, por exemplo, ela não colocou nenhuma medida obrigatória de isolamento, ela só recomendou no início que as pessoas mantivessem a distância necessária para evitar contágio. Mas não foi fechado cinema, nem bares, nem restaurante, nada. Não houve nenhuma determinação de fechamento de nenhum estabelecimento na Suécia. Por conta disso, os casos de Covid-19 lá naquele país aumentaram muito, muito mesmo, e agora a Suécia está correndo atrás do prejuízo, já está tomando as medidas forçadas e duras de isolamento. No Japão acontece a mesma coisa. No início tentaram fazer um combate mais brando à epidemia, mas não funcionou, e há mais ou menos 13 dias o país entrou em estado de emergência e agora está implantando as medidas. É importante a gente ressaltar com relação a isso, que os países que demoram mais a estabelecer medidas duras de isolamento são os que sofrem mais com mortes e os que provavelmente vão passar muito, muito mais tempo em isolamento rigoroso, como foi o caso da Itália, que não há a menor possibilidade da Itália voltar até o dia 7 de maio, que é a previsão inicial, mas tem que analisar daqui a alguns dias como é que vai ficar. No caso de Portugal, é um exemplo positivo que pode ser visto e seguido. Portugal, antes de iniciar o caos, já determinou medidas de isolamento e apenas em 45 dias deve retomar suas atividades. Eu não digo normais porque o mundo não vai voltar ao que era antes. A gente vai ter que estabelecer que é normal. Normal onde as pessoas tenham um mínimo de liberdade de transitar. Essa é a ideia do novo normal aqui em Portugal, daqui a alguns dias. Ok, Carliete, muito obrigado pela sua participação. Um bom início de semana para você. Se cuide e volte mais vezes trazendo os destaques internacionais da evolução da pandemia por todo mundo. Boa tarde para você, Lívia. Até a próxima. Boa tarde.